Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos o estudo de reflexão da manhã de hoje. Inicialmente, vamos fazer a nossa prece para darmos início ao estudo, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores e amigos espirituais da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Amor e Caridade, para que, unidos em pensamento com essas almas venerandas, com Jesus, nosso Mestre, com Deus, nosso Pai, possamos dar início a mais uma atividade doutrinária, sempre agradecidos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de reflexão, pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, para que, trazendo as reflexões do cristianismo redivivo através da doutrina espírita, possamos levar aos corações que sofrem o alento necessário. Obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir estarmos aqui nesta manhã, conversando com os amigos, trazendo sempre a sua visão espiritual para que cada um de nós possa dar em nossas vidas a movimentação e os encaminhamentos necessários neste processo de vivências tão complexo que é a nossa encarnação. Abençoa, Senhor, a nossa manhã, o nosso dia, e dá-nos a oportunidade de, juntos contigo, Senhor, iniciarmos esse trabalho e darmos continuidade ao processo de evangelização e de transformação da terra e de implantação na terra do reino de Deus. Pacifica os nossos corações e acalenta as nossas almas. E muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Bom, trazendo para nós essa questão da reflexão, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nessa manhã nós escolhemos, como tema o poder da fé, que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos itens, o poder da fé, que o capítulo é Fé Transporta Montanhas. E esse capítulo abre uma reflexão do Evangelho de Jesus, trazido por Mateus. Nesse Evangelho de Jesus, trazido por Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 19, ele abre aquela parábola, aquela história, que Jesus conta, não é parábola, é aquela vivência que Jesus conta, quando ele estava conversando com o povo, um homem se aproximou dele e ajoelhou seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Ele diz que apresentou o menino aos discípulos de Jesus, mas não puderam curar. E aí Jesus fala aquela famosa, diz aquela famosa frase: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? E diz que naquele momento ele coloca a mão sobre o menino e ele expulsa, segundo o relato de Mateus, o demônio que estava junto ao menino, e ele ficou são. E aí os discípulos, todos preocupados, foram depois conversar com Jesus e falaram: por que nós não o conseguimos curar? E aí Jesus diz que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se vocês conhecem o grão de mostarda, é um grão minúsculo, então acho que é o menor grão que tem. Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para aquela montanha, segundo Jesus: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E acrescenta que nada nos seria impossível. E Kardec, esclarecendo, explicando o conteúdo dessa parábola, diz que a montanha que Jesus estava nos referindo seriam as dificuldades, os problemas. A gente sempre tem que pensar, quando Jesus se dirigia ao povo daquela época, trazendo reflexões, informações, ele sempre utilizava-se do mecanismo das parábolas
para poder fazer um comparativo das situações. Então, quando ele dizia realmente da montanha, né, a gente vai imaginar como é que Jesus, talvez Jesus, com a força espiritual que tem, com a fé, com a proximidade, e por ser a alma que é, um espírito que é evoluído, né, segundo narra o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele está aqui no planeta há pelo menos 6 bilhões de anos, desde o início, quando estava na formação das nebulosas. E se ele ajudou a formar as nebulosas, provavelmente essa força mental capaz de transportar uma montanha, né, talvez não seria um grande problema para Jesus. Mas para nós, com certeza seria impossível, né, no momento espiritual que vivemos, e muito menos naquela época, os apóstolos, ainda que tivesse alguns deles com alguma notoriedade espiritual, não teria essa força total para fazer para promover esse tipo de situação. Mas o que Jesus queria sempre dizer, que, né, a montanha, os problemas, as dificuldades, as situações seriam sempre fáceis de se desencadear caso a gente tivesse uma força moral ou uma força de vontade tal que transcendesse a nossa essência, né? Então, se a gente tivesse um pouquinho a mais de coragem, um pouquinho mais de credulidade, seríamos capazes de fazer grandes coisas. E aí é interessante, né, que quando a gente fala de fé, né, e a gente está falando sobre o poder da fé, mas antes a gente tem que tentar entender um pouco o que é fé. Kardec fala, né, que fé ela é mãe da esperança e da caridade. E diz que sem a fé não seria possível estabelecer-se as outras duas. Então, são as 3 virtudes, né? A fé, a esperança e a caridade. A fé seria a principal delas. E o que a gente vem estudando ao longo dos anos, né? Através da doutrina espírita, pela comunicação dos espíritos, que sempre estão aí para nos auxiliar, né? Os espíritos não trazem tudo de mão beijada, mas eles vão trazendo algumas colocações, algumas conotações que vão fazendo com que a gente comece a repensar todo esse processo. O que seria a fé? Ele diz que a fé, de certa forma, ela varia de acordo com a essência de cada um de nós, né? E quando você tem uma essência, um certo desenvolvimento, até mesmo moral, o conhecimento mais avançado com relação às questões da vida, você consegue estabelecer, através do conhecimento, uma facilidade maior de adquirir a fé. Porque a fé, na verdade, né, segundo Kardec coloca para nós, ela é sinônimo de confiança, né? Então, a gente poderia citar aqui um exemplo, né, da criança, né? A criança que, por exemplo, está lá naquele momento, no braço dos pais, se o pai jogar ela para cima, ela não se assusta, porque ela confia que quando ela for cair, ela fica rindo, porque confia que quando o pai, né, jogou ela para cima, e eu não aconselho que ninguém faça isso, mas quando acontece esse tipo de coisa, a criança confia. Quando você pega a mão da criança, ela está aprendendo a andar, que você vai andar com ela, que às vezes você fala assim, pode soltar, pode vir aqui, o papai está aqui de frente, aí a criança vem andando. Se você deixa ela cair, no segundo momento ela já não vai confiar. Mas se você conseguir ficar uma distância tal de que ela caminhando, você segure, ela sempre vai ter confiança e vai tentar fazer, e o medo não vai dominar, porque ela confia plenamente que você, especificamente, não vai deixá-la cair. E conosco não muda muito, né? Porque a humanidade, ela está na sua infância ainda, né? O estado espiritual em que nos encontramos é o estado de infância mesmo. E quando você percebe, né, quando você confia plenamente em Deus, nada do que está ao redor, mesmo que esteja diante do maior conflito, e nós estamos vivendo essas questões hoje, né? O mundo passa por grandes transformações. Quando a gente tem a fé, aquela fé que Kardec fala, fé inabalável, que encara a razão frente a frente, todas as épocas da humanidade, quando a gente utiliza os conceitos que a doutrina espírita nos dá, né, que Kardec, abrindo um parênteses aqui, ainda quando o professor Rivaio fez um discurso para os alunos dele da universidade, da faculdade, ele disse o seguinte:
a educação é a grande obra da minha vida. E quando a gente percebe todo o processo da codificação espírita, quando a gente olha nas entrelinhas dos conceitos que são trazidos, a gente percebe que, na verdade, o espiritismo é isso mesmo. Por isso que Jesus, quando perguntaram a Jesus, qual o único título que você aceita? É o de mestre. Porque quando Jesus traz para nós aquela máxima, quando questionado pelo doutor da lei, qual o maior de todos os mandamentos, como é que resume tudo isso aí? Né? E ele fala que ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, e ele diz, nisso resume todas as leis e os profetas. E aí, quando a gente começa a penetrar dentro das linhas, dentro dos conceitos, dentro do entendimento de cada uma das máximas que Jesus nos trouxe, e a gente vai percebendo que realmente a vida material é apenas uma cópia muito mal feita, né? Muito bem feita até, mas uma cópia da verdadeira vida, que é a vida espiritual. A gente vai percebendo que isso aqui é tudo transitório. E que, na verdade, as nossas vivências, nossa experiência, tudo que a gente está passando aqui, né, através dos sentimentos, através do amor, da convivência, dos relacionamentos, seja os relacionamentos ainda que focados na questão material, porque é a vida que nós estamos vivendo, talvez o conceito de vida espiritual ainda seja muito distante para nós, mas ainda que nós vivenciamos essas experiências, sempre mantendo aqueles critérios que Jesus nos trouxe, do amor ao próximo como a si mesmo, do amor a Deus sobre todas as coisas, entendendo que todo esse processo de vivência é uma obra e graça do Senhor, nosso Deus, e que Jesus é o seu maior preposto, né? Aquela alma grandiosa que veio aqui conviver conosco, nós vamos entender que tudo isso é transitório e passageiro. Então, quando acontece alguma coisa no nosso planeta, como a gente tem vivenciado grandes transformações e que culminaram em 2020, com o início da pandemia, e agora em 2022, com essas conturbações que estão havendo no planeta, através de conflitos entre países, e dos conflitos internos, né, que estão acontecendo em alguns países, a gente vai percebendo o seguinte, gente, eu tenho que ter confiança em Deus, eu tenho que confiar em Jesus, que é o grande governador desse planeta, porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o grande guia modelo que a humanidade teria que seguir, a quem é essa pessoa, quem é essa alma grande e nobre que todos nós deveríamos seguir para sermos felizes ou para adquirirmos a perfeição moral. E aí os Espíritos respondem, Jesus. Simples. Jesus, ponto. Não tem questionamento. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o sentido da caridade, como entendia Jesus. Que se ele é a grande alma, então o caminho, vamos assim dizer, que nós temos, né, o exemplo, o modelo que nós temos que seguir é ele. E ele pergunta qual o guia e modelo da humanidade? Qual é o sentido da caridade, como entendia Jesus? E aí Kardec, os Espíritos respondem, benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? Que a gente, espírita gosta de sigla, fala assim, é o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, né? Ou seja, no sentido de não ser indulgente só contigo mesmo, e perdão das ofensas. Então, quando a gente percebe, né, que Jesus, essa grande alma, que é o exemplo da humanidade, trouxe para nós esses conceitos, nós temos, e que a doutrina espírita, como grande processo educacional que nos traz também esses conceitos, essas reflexões, para que a gente possa entender a natureza íntima de Jesus. Isso fortalece o nosso entendimento ao ponto de quando a gente encara as situações conflituosas, que seja na nossa casa, né, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia,
seja vendo o que acontece ao nosso redor, seja os grandes catástrofes que passam, os grandes problemas, os conflitos de grande comoção, nós vamos acabar entendendo que tudo isso é transitório e a nossa fé vai ser do tamanho de um grão de mostarda ou maior para compreender que tudo isso é passageiro. E a gente vai entendendo, na medida do possível, que Jesus nos colocou nessas situações para que a gente possa aprender alguma coisa. Porque se o processo é educacional, a educação, ela parte de todos os sentidos. Se Jesus vinha aqui e nos ensinava através de parábolas, trazia situações para que a gente pudesse perceber e entender e nos colocar dentro daquelas situações, muito mais ele está fazendo na nossa própria vida. O laboratório experimental que serve para nós de experiência, para que nós possamos aplicar, é a nossa própria vida. E o Espiritismo é uma grande ferramenta que nos orienta, que estabelece conceitos, que estabelece um norte para que nós possamos seguir. E a fé, quando a gente tem esse conhecimento, a fé, ela se transforma em confiança. Porque a gente vai ouvindo tudo que Jesus falou. A gente vai ouvindo tudo que Kardec falou sobre Jesus, Tudo que o Chico falou, se o Chico perguntou com Emmanuel o que ele deveria fazer, ele falou assim, se algum dia eu falar alguma coisa para você que contraria Jesus ou que contraria Kardec, fica com ele e me abandona. E aí a gente percebe que tudo isso faz parte de um processo. Todas essas questões fazem parte de um processo de educação da humanidade que Jesus vem estabelecendo desde Moisés. Foi lá a primeira revelação. E o interessante, a gente fala, quando a gente conhece um pouquinho de administração, a gente fala assim, quando você quer que uma coisa dê certo, você que é o líder, o presidente de uma companhia, de uma empresa, você tem que ser o primeiro a assimilar essa situação. Você tem que vivenciar, tem que mostrar que é possível fazer. E o que Jesus fez nada mais é do que isso mesmo, como mestre, como professor, como grande líder que é, Ele trouxe, primeiro mandou os seus prepostos, e num dado momento, quando a humanidade já estava amadurecida, ele próprio veio aqui para estabelecer um ponto de transformação tão grande que a história não foi capaz de caber. Ele não coube na história ao ponto de ter que dividi-la ao meio, antes e depois dele. A humanidade não foi a mesma depois que Jesus esteve aqui. O grande líder. Por isso que os espíritos, com muita tranquilidade, dizem que o grande exemplo que nós devemos seguir é Jesus, simples. Façamos o que o mestre quis dizer. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando questionado, quando Kardec questiona o que a gente deveria fazer para que a gente pudesse adquirir ainda nesta vida a nossa transformação moral, ele fala que nós deveríamos fazer o processo de empatia, colocar no lugar do outro. Resumidamente, o que fala a questão 919 é isso. Porque foi exatamente tudo isso que Jesus falou. Quando ele fala, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, ele diz, coloque-se no lugar do outro. Se tudo que você fizer para o outro, você faria para você mesmo, você está no caminho certo. Mas se tem alguma coisa que você fez para alguém e que você não faria se fosse você, ou não gostaria que alguém fizesse se fosse você, então, amigo, está tudo errado. Então começa a fazer tudo certo. E aí, é importante que nós começamos a perceber isso, que através do processo de aprendizado, através do processo de conhecimento, nós vamos adquirindo dentro de nós ferramentas, um fortalecimento íntimo, capaz de vencer as adversidades. E é assim que a gente vai construindo intimamente a fé. E Kardec, no item 5 desse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que quando a gente constrói dentro de nós uma força interior capaz de realmente
de acreditar que tudo é possível quando a gente direciona o nosso pensamento para o bem, essa força que nós construímos dentro de nós, essa confiança que nós colocamos dentro de nós, ela opera milagres, né? Ele fala entre aspas, porque na verdade são frutos de um processo natural, como Jesus fez. Nada do que Jesus transcendeu a lei natural, porque ele não poderia nunca descumprir uma lei de Deus, uma lei natural. Então, na verdade, quando a gente direciona a força do pensamento de forma positiva, a gente promove, inclusive, esses processos de cura. E, quiçá, promovemos o processo de autocura de nós mesmos. Nós somos capazes de transformar a nossa própria vida. Então, que a gente possa, no fundo de nossas almas, no fundo de nossos corações, estabelecer esse liame, essa ligação com Deus, de tal forma que a gente possa, com Ele, conversar tranquilamente. Então, a gente vai vendo algumas criaturas que, apesar de não terem o conhecimento profundo que nós temos da vida, conseguem, através da confiança em Deus, criar ao redor de si uma armadura, uma fortaleza para vencer as adversidades. E o Emmanuel, na lição 60 do livro Vinha de Luz, ele coloca essa questão, né, que a gente sabe muito bem que o mundo não é um local de refrigério, que nós não viemos aqui de forma para passear, né? Ele fala assim, que a gente sabe, né, através da doutrina espírita, dos conceitos, nós espíritos principalmente, porque essa lição 60 do livro Vinha de Luz, eu olho muito como uma advertência para os espíritas. E quem puder ler essa página é muito importante, porque ele vai falando, ele vai tecendo várias colocações, dizendo de coisas que nós espíritos sabemos, né? Que essa vida é transitória, que há muitas moradas na casa de meu pai, que a alma é imortal, que a reencarnação é um fato, né? E que as situações que estão acontecendo na nossa vida hoje são fruto de ações do passado, seja remoto ou seja recente, e que nós acreditamos, né, em Deus, que temos a consciência de que Deus é bom e que não é aquele ser vingativo, aquele ser que fica sentado lá, escolhendo quem vai sofrer, quem não vai sofrer, que o sofrimento que cada um de nós passa é fruto, né, das ações pretéritas, de tudo que a gente já vivenciou. Então, todos esses conceitos nós espíritos sabemos muito bem, né? E aí ele faz a seguinte colocação: se nós, conhecendo tudo isso, por que nós não conseguimos ser melhor do que os outros, né? E eu penso, né, quando eu lembro dessa passagem, dessa lição do Vinha de Luz, eu lembro de uma palestra que o Raul Teixeira fez em Rio das Flores, e que ele colocou exatamente isso, né, que ele coloca os pontos fundamentais da doutrina espírita, né, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade, a pluralidade das existências, a imortalidade e a pluralidade dos mundos habitados, né, que são os 5 pontos fundamentais da doutrina espírita, né? E ele diz o seguinte, né, ele foi colocando um a um, e e refletindo, e no final ele pergunta: por que nós espíritas, sabendo de tudo isso que nós temos conhecimento, a gente não consegue ser melhor do que os nossos companheiros de outras religiões? Em algumas das vezes consegue ultrapassar ou passar por situações complexas e ter uma fortaleza ao seu redor. Então, a gente começa a pensar um pouco isso. O que nós estamos fazendo com todo esse patrimônio que Deus tem nos colocado em nossas mãos. A doutrina espírita realmente é um processo educacional. E Kardec tinha razão, né, que a educação é a grande obra da vida dele. Porque através dos conceitos espíritas, através do conhecimento da doutrina espírita, ele, o nosso codificador, trouxe para nós a base fundamental que posteriormente foi expandida por
por Francisco Cândido Xavier, que foi o maior dos colaboradores da divulgação espírita, por Divaldo Franco, né, por Raul Teixeira e tantos outros espíritos nobres que abraçaram a missão de serem responsáveis pela difusão da doutrina espírita e nos legaram um patrimônio maravilhoso, grandes obras, né? Divaldo, por exemplo, tem a série psicológica. O Chico, né, nos trouxe, através do Emmanuel, as obras de estudos do Evangelho, do André Luiz, com os conceitos científicos, que são muito importantes para todo o entendimento, seja de várias situações, seja na mediunidade, seja na saúde mental. E tem um projeto